Olá a todas e a todos, eu sou o professor Gilvan Figueiredo, tá? Esse é o meu primeiro contato com vocês, né, gente? Mas eu quero dizer que é um prazer imenso vir trabalhar no curso de vocês, no curso de licenciatura em Química. A minha disciplina é a disciplina de Química Inorgânica 1, ok? Eu sei que vocês já passaram pela Química Geral 1, a Química Geral 2 com o professor Antônio, e agora vamos começar essa viagem fascinante pela Química Inorgânica 1. A Química Inorgânica 1, que é uma parte da química que estuda materiais inorgânicos, como é que eles são preparados, onde eles são obtidos, tá? Então, pessoal, antes de começar a minha disciplina, eu queria dizer que é um prazer imenso trabalhar com vocês, e eu queria falar um pouco da minha trajetória acadêmica, e daqui a pouco eu vou também ouvir a trajetória acadêmica de vocês, né, como futuros profissionais de Química. Eu sou bacharel em Química Industrial, fiz mestrado e doutorado em Química. No mestrado eu trabalhei com Química Analítica, no doutorado eu trabalhei mais com Química Inorgânica e Físico-Química. Tá? Já tenho em torno de 10 anos de docência no campus Monte Castelo do IFMA, né, em São Luís, e tenho trabalhado ao longo desses 10 anos algumas disciplinas teóricas e outras experimentais. As teóricas, a Química Geral 1, Fundamentos de Bioquímica, Química do Estado Sólido, Química dos Metais de Transição, e as experimentais, a própria Química Inorgânica Experimental, que nós vamos ver um pouco aqui nessa disciplina, Físico-Química Experimental, Química Geral Experimental. Mas assim, no Instituto nós não só fazemos docência, fazemos pesquisa também. Eu tenho trabalhado com pesquisa na área experimental como na área teórica. Na área experimental, preparando materiais inorgânicos, né, que nós chamamos de catalisadores, para acelerar algumas reações químicas essas de produção de hidrogênio, que nós vamos ver nas nossas aulas. Tá? E na parte teórica, eu tenho trabalhado com alguns alunos desenvolvendo materiais alternativos para o ensino de Química nas escolas de ensino médio. Tá? Então, gente, eu queria deixar uma mensagem para vocês, que a Química Inorgânica é uma parte da Química, mas uma parte fascinante, né? Que ela está presente em todos os elementos da tabela periódica. E ao estudar todos esses elementos, nós vimos diversas aplicações, como na área farmacêutica, medicamentos, polivitamínicos, poliminerais, ácido bórico, na indústria de alimentos, materiais usados para conservação de alimentos, como os nitratos de sódio, nitrato de potássio, e também na indústria eletrônica, indústria eletroeletrônica, materiais eletrônicos à base de silício. Isso tudo é Química Inorgânica 1. Então, pessoal, com esse estudo da Química Inorgânica, eu espero que vocês levem isso para a vida de vocês, para a vida profissional. Ensinem dessa forma, usem esse conteúdo tanto para a vida profissional como pessoal, ok? Então, agora nós vamos entrar, eu vou falar para vocês sobre o conteúdo da disciplina, falar como esse conteúdo vai ser abordado e quais são as formas que vocês vão ser avaliados e no final, traçarmos um perfil da nossa disciplina. Bom, temos aqui o plano de ensino da disciplina, começando aqui com a ementa. É uma disciplina de 90 horas, onde nós iremos estudar o hidrogênio, os metais alcalinos terrosos, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, família dos calcogênios, família dos halogênios e o estudo dos gases nobres. Essa disciplina tem como objetivo geral proporcionar ao educando uma visão geral e contemporânea de química inorgânica descritiva e focar nos aspectos relevantes das propriedades químicas dos elementos dos blocos S e P da tabela periódica, tornando o educando capaz de propor padrões e tendências de reatividade, estrutura e propriedades desses elementos e seus compostos. Aqui nessa disciplina nós iremos focar nos compostos binários formados a partir desses elementos. Então temos aí a unidade 1, onde iremos estudar o hidrogênio e seus compostos, os elementos do grupo 1, que são os metais alcalinos, os elementos do grupo 2, que são os metais alcalinos terrosos. Os objetivos dessa unidade 1 é compreender a química do elemento hidrogênio e seus compostos e correlacionar, assim como comparar a reatividade, a ocorrência, as formas de obtenção, as aplicações e as propriedades tanto dos metais alcalinos como dos metais
alcalinos terrosos. E aí, passamos à unidade 2, temos o estudo dos elementos do grupo 13, que é o grupo do boro, e dos elementos do grupo 14, que é o grupo do carbono. Os objetivos dessa unidade 2 é analisar e caracterizar as propriedades, a reatividade, as ocorrências, a forma de obtenção e as aplicações do boro e demais elementos do grupo 13, assim como do carbono e demais elementos do grupo 14. E aí a unidade 3, elementos do grupo 15, que é o grupo do nitrogênio, elementos do grupo 16, que é o grupo dos calcogênios. E os objetivos dessa unidade: identificar, assim como estudar, as propriedades, as formas de ocorrência, como é que são obtidos e as aplicações dos elementos do grupo 15 e dos elementos do grupo 16, que é o grupo do nitrogênio e do grupo dos calcogênios. E aí partimos para a unidade 4, que vamos estudar os elementos do grupo 17, que é o grupo dos halogênios, e os elementos do grupo 18, que são os gases nobres. E os objetivos dessa unidade é relacionar os aspectos sistemáticos que há entre os halogênios, sempre observando suas reatividades, suas ocorrências, obtenção, propriedades e aplicações. E o objetivo 2 é fazer a distinção entre os gases nobres e demais elementos do bloco P, sempre verificando suas principais características, sua reatividade, ocorrência, obtenção e formas de aplicação. Aí partimos para a unidade 5 e última unidade, que é uma unidade prática, onde iremos desenvolver 4 experimentos de laboratório. O primeiro deles é a obtenção de hidrogênio em laboratório. O segundo, vamos estudar algumas reações dos metais alcalinos, certo? Terceira prática, obtenção de hidróxidos de metais alcalinos terrosos. E, para finalizar, uma prática sobre solubilidade de sais. Os objetivos dessa unidade 5 é produzir hidrogênio a partir da reação de ácidos com metais. Então, essa é uma prática bem interessante de ser feita. Nós podemos produzir esse hidrogênio a partir da reação entre o ácido sulfúrico, por exemplo, com magnésio metálico ou com alumínio metálico. O segundo objetivo, realizar diferentes reações de metais alcalinos. Uma bem conhecida é a reação dos alcalinos com água, que liberam uma grande quantidade de hidrogênio e é uma reação bem explosiva, né? Promover reações de obtenção de hidróxidos de metais alcalinos terrosos e, por último, verificar a solubilidade de sais com diferentes ânions, cloreto de sódio, cloreto de potássio e outros sais que nós temos em laboratório. Então, os procedimentos que nós iremos adotar nessa disciplina é a participação em atividades presenciais. Então, é muito importante que vocês participem das atividades presenciais, vão ao polo, procurem o tutor, entrem no fórum de discussão, discutam bem os conteúdos. Essa interatividade é muito importante para o bom êxito de vocês. Façam a leitura e interpretação do fascículo. O fascículo tem o conteúdo bem completo da disciplina, então leiam, interpretem, anotem as dúvidas, coloquem essas dúvidas no fórum, coloquem as dúvidas lá no portal, no AVA, que o professor e o tutor estão aí para sanar qualquer dúvida que porventura venha a ocorrer. Além de estudar o fascículo, pessoal, vocês podem estudar e devem estudar os materiais complementares que estão disponíveis. Os vídeos, os textos complementares e os livros, né? No final dessa aula eu vou mostrar algumas referências de livros que vocês podem recorrer. E como a disciplina demanda muita leitura, é importante que vocês recorram a essas leituras, tá? Fazer a resolução das atividades no ambiente virtual de aprendizagem. Então tem que entrar lá, resolver as atividades. Tem dúvida? Pergunta. Nós só crescemos dessa forma. E por último, fazer a resolução das avaliações presenciais. Então teremos as avaliações, vocês vão resolver depois de fazer um estudo bem completo do conteúdo. Professor, como é que você vai avaliar a sua disciplina? A unidade 1, a avaliação será um fórum. Então eu vou disponibilizar o tema do fórum e vocês vão entrar lá para fazer discussões. Questionem, coopere com as discussões do colega, pergunte ao tutor, pergunte ao professor, e nós temos que manter essa interatividade. Temos que manter essa conexão, ficar bem próximo possível para que a disciplina flua de uma forma bem dinâmica. As unidades 2 e 3 serão questionários, eu vou disponibilizar os questionários e vocês vão lá e respondem as questões e depois veem o gabarito, né?
A unidade 4 e 5, a atividade será avaliada através de tarefa de envio de arquivo único, sendo que na unidade 5 eu chamo a atenção que essa tarefa serão os relatórios. Iremos fazer 4 atividades práticas e dessas atividades vocês fazem os relatórios correspondentes. E envio aqui para o professor Gilvan. Quais são os recursos que nós temos disponíveis? O fascículo impresso ou digital e o ambiente virtual de aprendizagem e suas ferramentas. Então o AVA está aí para isso, vamos usar da melhor forma possível. Interação é o nome da nossa disciplina. Temos que interagir, temos que manter sempre uma conexão entre vocês, o professor e o tutor. Então as referências, como eu falei, alguns livros, temos um livro aqui um pouco antigo de Química Inorgânica, que é do professor Frank, é um livro bem legal de ser estudado. Temos o livro bem conhecido de Química Inorgânica Não Tão Concisa, do J.D. Lee. J.D. Lee é um químico norte-americano. Esse livro é muito estudado, ele faz uma descrição bem bonita dos grupos da tabela periódica. E um livro que eu adoto bastante nas minhas aulas, que é o do Química Inorgânica do Peter Atkiss. O Atkiss, que é um químico inglês, professor da Universidade de Oxford. Tem algumas referências em inglês. Tem aqui o Química Inorgânica, Princípios de Estrutura e Reatividade, que é do professor James, professor da Califórnia. É um livro que vocês podem sanar dúvidas com relação à estrutura, compostos, reatividade dos elementos, e aí vocês podem buscar esse livro, né? Tem um outro livro em inglês, que é Química dos Elementos, dá uma abordagem geral sobre os elementos, é do professor Norman, professor químico australiano. E por último, uma referência nacional, um livro do professor Haroldo Barros, professor de Química, professor da Federal de Minas. É um livro que ele elaborou pensando em alunos de graduação de universidades brasileiras, né? Uma linguagem que não é uma linguagem traduzida, ele escreveu em português mesmo. Então é um livro bem interessante, é um livro um pouco antigo, mas bem legal de ser estudado. Então, pessoal, nós temos também uma atividade presencial, e nessa atividade o objetivo será basicamente compreender com mais propriedade a química do elemento hidrogênio e os seus compostos, né? Sempre focando nos compostos binários. E os procedimentos que eu vou usar nessa atividade presencial é a formação de grupo. Então a gente vai fazer a leitura do capítulo 1 do fascículo, discutir esse conteúdo, fazer uma apresentação em grupo, depois responder os questionamentos que porventura venham surgir, e eu quero que vocês tenham uma participação geral, né? Isso é muito importante na discussão dos assuntos. Então, para finalizar a nossa aula de hoje, eu vou deixar uma mensagem da Marie Curie. Ela foi impedida de ingressar na universidade por ser uma mulher, mas ela deu o troco, né? Aí, em outras palavras, ganhando um prêmio Nobel de Química e um prêmio Nobel de Física. E como nos últimos anos o CNPq, a ciência tem reconhecido a presença da mulher no mundo da ciência, então deixo uma mensagem dela que diz o seguinte: na vida nada deve ser temido, apenas compreendido. Então, foco nos estudos, nada de temer conteúdo, nada de temer disciplina, vamos encarar de frente, vida profissional que está bem próxima aí para vocês, futuros químicos. Então, pessoal, bons estudos, sejam bem-vindos à Química Inorgânica. Um grande abraço.